Calorosas saudações, e se há homem que combate propaganda socialista é José Gomes Ferreira. Agora, sabem o que é que também ajuda a combater a propaganda do PS? Colocar like neste vídeo e subscrever o canal, pois caminhamos já para os 90 mil subscritores. É verdade, meus amigos? Metam like, subscrevam e partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Antes de começarmos, muito rápido, código Sousa10 na Prozis, segundo link da descrição com o código Sousa10 para 10% de desconto em muitos produtos, fones wireless, barras de proteína, produtos para casa. E quem quiser, estas t-shirts que estão a aparecer no ecrã, faltam poucas, quase a esgotar, a ir ao primeiro link da descrição, cultivem-se.pt. Ora, vamos ouvir a José Gomes Ferreira a desmontar uma das maiores mentiras da década relativamente à direita. Temos que avançar. Vamos aqui desmontar a mentira do século. Agora é que vamos a essa mentira do século. A descer estão três figuras, duas delas pela mesma razão, que é o Pedro Nuno Santos e o Paulo Raimundo, e depois André Ventura por outras razões. Começando por Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, hoje, disse sobre Luís Montenegro e sobre Pedro Passos Coelho, começou com a referência a Pedro Passos Coelho, o homem que apontou e aprovou todas as malfeitorias feitas aos portugueses entre 2011 e 2015. O que por si só, antes do José Gomes Ferreira falar, só este excerto do Pedro Nuno Santos, de ele ter dito que aprovou todas as malfeitorias feitas aos portugueses entre 2011 e 2015, é mentira. É mentira. Até porque o acordo é negociado numa primeira instância com José Sócrates e Teixeira dos Santos. Portanto, e eu volto a relembrar, isto ainda em 2009, 2010. E eu relembro que em abril de 2011, a pessoa que estava naquele púlpito a recorrer à ajuda internacional do FMI e das instâncias financeiras internacionais para recorrer em Portugal da sua terceira bancarrota em 50 anos, era José Sócrates, não era Passos Coelho. Pois eu quero recordar o seguinte. Houve um corte de salários de 3,5% a 10% aos funcionários públicos, corte de salários, sublinho, que foi anunciado no dia 29 de setembro de 2010, por dois senhores, um deles chamado Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças. E que a determinado momento, se eu não estou em erro também, ficou como Ministro da Economia, porque o outro senhor saiu porque se passou, os OGs vão se lembrar desta, certamente. E o outro chamado José Sócrates, Primeiro-Ministro. Nessa mesma conferência de imprensa, os dois anunciaram congelamento de pensões e anunciaram o pacote de austeridade mais grave que existe, sobretudo para os pobres. E sabem, e a questão é, porque é que isto também aconteceu? O José Sócrates, na altura, tinha maioria absoluta entre 2005 e 2009. E em 2008, com a queda do Lehman Brothers nos Estados Unidos e o crash da Bolsa do Mercado Imobiliário, o que aconteceu foi que a economia europeia, principalmente a economia ocidental, ficou, enfim, cética relativamente àquilo que iria acontecer. Porque é preciso perceber uma coisa. A crise que nós tivemos aqui em Portugal, do período de ajustamento entre 2011 e 2014 com a Troika, não foi propriamente motivada como motivo principal pela crise de 2008. Certamente foi um fator que ajudou, sem dúvida, a impulsionar. Agora, a nossa crise deve-se à crise da dívida soberana de 2010, que é a crise também conhecida como a crise do euro. Que são duas coisas diferentes. Podemos dizer que a de 2008 influenciou a de 2010. Sem dúvida, correto. Agora, a principal razão é a de 2010. Problema aqui, José Sócrates sabia perfeitamente que estava a perder fulgor nas intenções de voto para o seu segundo mandato em 2009. Tanto que ele ganha com maioria absoluta em 2005, mas em 2009 já ganha apenas com maioria relativa contra Manuela Ferreira Leite do PSD. O que é que aconteceu? Na altura, José Sócrates implementa aquilo que eu poderia chamar como populismo fiscal. Não é? Todos os partidos à esquerda ou à direita são populistas, a realidade é essa. E o que é que ele faz? Um erro tremendo. Tenta aplicar um expansionismo fiscal ao mesmo tempo que tenta aumentar a despesa pública com as obras públicas que ele tinha. Aliás, ele tinha um ministério só para as obras públicas. Recordo do Mário Lino, não sei se se lembram. Lembram-se do Alcochete Jamé, não é? Que ficou popularizado à pala disso. Portanto, erro crasso, que foi a mesma coisa que, por exemplo, a Liz Truss fez no Reino Unido, ao fim de um mês ou 3 meses, ou o que é que foi, pôs-se a andar. E aqui a mesma coisa aconteceu com Sócrates, porque ao fim de X meses, um ano e tal, pronto, até fomos simpáticos, tivemos que recorrer à ajuda externa. A realidade foi essa. O aumento do IVA de 21% para 23%, que é um imposto transversal que apanha sobretudo as pessoas que têm o seu cabaz de compras composto por, sobretudo, alimentação e vestuário, que paga IVA, e na maior parte dos casos pagava a 21%, passou a pagar 23%. Exatamente, só aqui um à parte é que
quando nós aumentamos impostos como o IVA, impostos indiretos ou impostos regressivos, esses impostos têm maior impacto nas pessoas que têm menores salários, salários mais baixos. Porque o coeficiente orçamental dessas pessoas a nível da satisfação das necessidades mais básicas, nomeadamente como a alimentação ou vestuário, é maior. Ou seja, a percentagem de rendimento gasto em bens essenciais é superior. Logo, como o imposto é regressivo, ou seja, é igual percentualmente falando para toda a gente, eu ganhando 1.000 euros ou outra pessoa qualquer ganhando 5.000, vamos pagar ambos 23%, logo aí afeta muito mais a mim, porque o meu coeficiente orçamental, como o meu rendimento é menor, é superior em bens essenciais pelos quais eu sou obrigado a gastar para sobreviver. Nos impostos diretos, nos progressivos no caso, são os impostos ao rendimento, isso não acontece. Isto é o quê? As malfeitorias foram feitas por passos? Todas? O que é isto? Eu tenho uma pergunta para Pedro Nuno Santos, que é: a campanha dele é só apontar o que fez um governo que já saiu do poder há 8 anos? Quais são as propostas dele? Onde é que estão? Nada. É impressionante que a mentira deste século, que foi provocada pelas agências de marketing, pelas agências e pelos líderes partidários que combateram um governo que nos tirou da bancarrota, tenham metido na cabeça das pessoas, e até pessoas do próprio PST e do CDS, eu vi no Parlamento, a referirem cortes de salários e botões do governo da Troika. Afinal, de quem era o governo da Troika? Quem era? O governo da Troika foi o governo de Teixeira dos Santos e de José Sócrates. E isto é um grande problema que nós estamos a viver agora e que me chateia um bocado, não vos vou mentir, porque nós estamos numa altura em que o país precisa de olhar para a frente. E reparem que a esquerda e alguma direita em determinados momentos está demasiado preocupada a olhar para aquilo que aconteceu no passado. A realidade é essa. Aliás, não vou dizer alguma direita, toda a direita. Porque há quem se foque mais na altura de José Sócrates a nível da má prática fiscal que ele implementou ao país, e há outros que se preocupam demasiado com o passado dele a nível criminal. Duas coisas são importantes, sem dúvida. Agora, focar a campanha apenas no foco do que se passou há 10 anos atrás, ou mais, há 15 ou 16, como é o caso, enfim, não me parece proveitoso para quem quer olhar para 2030 ou 2035 ou 2040. Mais. Faltam mais ideias e menos contra-ataque em relação ao passado. Com certeza, Claro. mas agora, quem é que vai repescar o passado e que regressa ao passado este? O regresso ao passado está a fazer Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo. Paulo Raimundo veio com a mesma conversa. Os cortes de salários do tempo da Troika. Não, os cortes de salários foram do tempo do Sócrates, que percebeu que o país ia para a bancarrota, mas não queria dar o braço a torcer e se zangou com Teixeira dos Santos, que à 25ª hora teve que lhe passar uma rasteira e entregar o país aos braços da Troika. Foi isto. Ora, nem mais. Foi exatamente o que eu mencionei anteriormente, que a questão da política fiscal, etc. Sócrates não queria admitir porque tinha eleições em 2009 e a partir daí foi o descalabro. Eu relembro que os efeitos da dívida que é contraída, nomeadamente no caso português que é a nível externo, só são efeitos que se notam a nível estrutural, ou seja, a médio e longo prazo. E foi o que aconteceu. Reparem que Sócrates sai do poder em 2011 e nós atingimos um recorde, ou segundo recorde, o primeiro foi na altura da pandemia, mas um segundo recorde a nível de dívida pública à volta de 2014, com 130 e tal % do PIB. E o problema de Portugal é que a maior parte da nossa dívida é externa. Ou seja, o nosso grande problema é que não temos controle sobre essa mesma dívida. Não pertence a contribuintes portugueses. Logo, a economia não sendo soberana nesse aspecto, o controle do pagamento dessa mesma dívida, e a dívida, de um ponto de vista prático, paga-se efetivamente, mas antes de se pagar, gere-se, a realidade é essa, e nós não tínhamos controle sobre essa gestão. E outra coisa, só aqui antes de continuarmos, que é, eu acho muita piada falarem das questões, das pensões e etc, como se fosse o mártir do tópico político. Neste momento as pensões são o 13º tópico ou o 15º tópico com maior relevância para os portugueses. A realidade é essa. Desculpem, é a maior mentira do século, feita pelos partidos políticos, alguns, e feita pelas agências de marketing, comunicação e imagem que trabalham com eles. Tem que ser denunciada. Portanto, estes dois senhores a descer, e depois Paulo Raimundo desce também por uma outra razão. É que mal ou bem, E a Pedro subida Nuno do IVA Santos... também na altura. Sim, eu Do disse IVA isso. para 23%. Eu disse isso. sim, Disse que era um imposto mais... Paulo Raimundo, mais, se quiserem completar o que foram as malfeitorias, é evidente que o governo de Pedro Passos Coelho cortou Já lá iremos, salários... Zé. E houve outra coisa também. Há mais exemplos que se podem dar. Por exemplo,
Eu recordo-me que se queria fazer, uma das medidas que se faz às vezes em períodos de crise é a desvalorização da moeda, que é para tornar as nossas exportações mais competitivas no estrangeiro. O problema é que Portugal não tem controle sobre o valor da moeda própria, não é? Porque o valor monetário do euro é feito em Bruxelas, não é feito em Lisboa. E, portanto, o que é que se pode fazer aí? Não é uma desvalorização monetária, é uma desvalorização fiscal, nomeadamente para atrair investimento direto estrangeiro de empresas de média ou grande dimensão até. E isso estava a ser proposto a determinada altura, proposta que depois o Partido Socialista recusou, que era uma redução significativa do IRC para pagarem apenas 10%, se não estou em erro, durante o período de 4 anos, em que as empresas investiam 1 milhão ou mais de euros no momento inicial e aí tinham acesso a esta descida grande, significativa de IRC. Mas, pelos vistos, para a esquerda não era vantajoso. Ao retirar o 13º e o 14º mês, vou acabar, mas tenho que acabar com a classificação toda. É evidente que o governo de Pedro Passos Coelho cortou, obviamente que cortou o 13º e o 14º mês. Isso também é cortar salários. Claro. Portanto, também cortou salários. Mas não cortou salários. Quem cortou foi José Sócrates. E é evidente que cortou pensões de 1.500 euros para cima, que era para fazer um espelho com o corte de salários. Corretíssimo. Eu acho que há uma discussão muito dicotómica sobre quem é que cortou salários, quem é que fez o quê. Passos Coelho executou algumas medidas de perda de poder de compra dos portugueses. Não vamos tapar os olhos a ninguém. Agora, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Passos Coelho executou algumas coisas que retiravam poder de compra aos portugueses, nomeadamente aumento de carga fiscal, porque isso indiretamente diminui o poder de compra. Logo, se a carga fiscal sobe, significa então que há menos poder de compra por parte dos consumidores, não é? E menos incentivo também à produção. Mas Passos Coelho executou isso tudo de um plano que foi inicialmente negociado e acordado pelo próprio José Sócrates. Portanto, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Enfim, mas eu acho que as pessoas já começam a olhar para a situação da Troika de forma diferente. Não mintas, desculpa, isso é mentira. É verdade. Peço desculpa, isso é mentira. O que aconteceu foi que Pedro Passos Coelho, e tens aqui a pessoa que 2 minutos depois de ele ter tomado essa decisão, de anunciar essa decisão ao país, foi para a antena e disse: ou Pedro Passos Coelho retira esta medida ou o governo dele cai, que foi o aumento da TSU, que foi uma ideia que lhe foi incutida por António Borges, erradamente, que seria a maior transferência do trabalho para o capital, e nisto tu concordas comigo, do trabalho para o capital da história da democracia portuguesa, e isso foi um erro, mas logo a seguir, como não foi possível introduzir essa medida, foi Vítor Gaspar que disse: então, portuguesa, não tenho mais soluções, vocês vão levar com o enorme aumento de impostos. E foi o que aconteceu. Mas sabe o que é mais curioso? Isto que está a ser dito é totalmente verídico, só que há um problema aqui, é que nós levamos com um enorme aumento de impostos, mas percentualmente falando em percentagem do PIB, nós hoje em dia, em 2024, pagamos mais impostos em percentagem do PIB na agregação dos mesmos do que pagávamos na altura da Troika. A realidade é essa. E em termos práticos, Portugal neste momento, ou os portugueses mais concretamente falando, têm menos poder de compra do que aquilo que tinham, por exemplo, no período pré-Troika. Só para ter um exemplo, se eu não estou em erro os dados, os portugueses tinham mais poder de compra em 2007, 2008, antes do rebentamento da crise do subprime, do que hoje em 2024. Ou seja, as pessoas, tecnicamente falando, eram mais ricas do que são hoje em dia em 2024. Eram mais ricas em 2007, 2008. A realidade é essa. E volto a frisar, nós hoje em dia temos uma carga fiscal superior ao período da Troika. Portanto, as pessoas que se queixam, o Passos Coelho roubou-me, a direita roubou-me, etc, etc, recordem-se, por favor, que hoje em dia a carga fiscal é incessantemente superior relativamente àquilo que era entre 2011 e 2015. O valor da carga fiscal em termos percentuais do PIB entre 2011 e 2015 andava à volta dos 31%, 32% do PIB. Agora está quase nos 40%, 38% à volta disso. Vou acabar o raciocínio para dizer, justiça seja feita à história, foi por essa via que muitos pensionistas vieram dizer, e ainda hoje dizem, a minha pensão foi cortada. Não foi cortada nominalmente. Foi cortada, de facto, no acerto de contas do IRS. E já vamos retomar este Sobe e Desce. Não deixa o homem falar. Não deixa... depois há aqui um corte porque não deixaram o José Gomes Ferreira falar, então tivemos que, enfim, fazer aqui uma adaptação. Mas vejam este momento agora, porque, enfim, tivemos agora uma posição à direita e agora vamos ouvir o contraposto à esquerda, não é? Portanto, a parte da propaganda... Vamos ouvir. O José Gomes Ferreira pôs a subir, isto é, AD,
fez um conjunto de políticas quando esteve na Troika que, modestamente, José Gomes Ferreira ignorou, porque as reformas não foram cortadas só até ao limite de 1.500, não foram cortadas mais do limite de 600, porque o Tribunal Constitucional chumbou e tinha uma ideia. Deixa-me acabar. Não foi a seguir a gente vai falar. Eu acho que... Já foi lei. já Eu te dou deixei de 30 falar. segundos. Desculpa, não posso passar mentiras. Ao Zé Gomes, Os 600 euros foi um documento que não foi lei. Não foi para o Tribunal Constitucional. Os 1.500 acima de 1.500 é que foram para o Tribunal Constitucional. Desculpa, toda a gente sabe que isto é verdade. Toda a gente sabe, não é verdade. E eu tenho estado calado porque em coisas que eu não estou... Não foram lei. A gestão e os cortes e a ideia de uma austeridade expansionista eram um absoluto disparate. Quando as nossas contas equilibraram, não teve nada a ver com isso. Então, mas é aqui que eu não compreendo. Nós, volto a frisar, a nossa carga fiscal, a austeridade, hoje em dia é superior ao que era no período da Troika. E mais. Os principais indicadores macroeconómicos pelos quais nós nos regemos para analisar a saúde económica do país são a dívida pública e o déficit. A dívida pública que na altura nós fizemos um esforço significativo para a colocarmos a 60% do PIB para entrarmos no euro, porque é um dos critérios de convergência para se estar dentro da zona euro, em 2002, não é? No final do mandato de António Guterres, início de Durão Barroso, e depois o déficit. Ora, para terem noção, José Sócrates, não é? O bobo construtor do Largo do Rato, conseguiu a proeza de colocar o déficit orçamental de Portugal em valores superiores àquilo que a pandemia trouxe a Portugal. Portanto, em termos estatísticos, o Sócrates foi pior para as finanças públicas do que um vírus da espécie mundial. Literalmente, o déficit ficou em valores superiores. Na altura pandémica ficou para aí a 5% do PIB, uma coisa assim do género, quando deve estar abaixo de 3%, e com o Sócrates ficou a 7%. Pá! Por amor de Deus. Teve apenas a ver com a declaração do Mário Draghi, que disse que era postanista de última instância em relação ao euro. Nós, a partir daí, até tivemos dívidas públicas mais elevadas e tivemos taxas que arrondaram do zero. Portanto, a AD foi uma péssima solução na gestão da crise e Passos Coelho simboliza isso. Mas, há uma coisa que... Mas vocês têm direito a todos a resposta ou não? O governo Passos Coelho foi julgado... Eu acho isto surreal, sabem porquê? Desculpem, porque... Sabem porque é que o Partido Socialista posteriormente conseguiu fazer uma redução da dívida pública? Porque depois já estávamos num caminho de equilíbrio também no déficit, tanto que hoje em dia até temos superávit, não lucros, superávit são coisas diferentes, salto positivo, mas conseguiu fazer isso porque houve um desinvestimento público brutal entre 2015 e 2019. Ou seja, o investimento público em termos de percentagem do PIB entre 2015 e 2019 foi inferior ao investimento público na altura da Troika com Passos Coelho. Supostamente com um governo de esquerda. Curioso, não é? Mas isto não dizem. Julgado em votos em 2015 e ele ganhou as eleições a António Costa. Não teve maioria absoluta. E o que vai... Mas ganhou as eleições? Então, e agora quem não tiver maioria absoluta não ganha as eleições? Não ganha. E agora o que vai... Ganhou as eleições. Ficou em primeiro lugar. Se forma maioria é outra coisa. Mas quem vence as eleições... Foi Passos Coelho em 2015. Agora, não teve maioria, mas ganhou as eleições para todos os efeitos. A votos no dia 10 de março é o legado do governo de António Costa. Não, eu acho piada, é só aqui uma coisa, eu acho piada, Nuno, é que tu não tem que dar 20 segundos ao Zé Gomes. Não tenhas uma palavra negativa. A mim, porque eu tenho várias pessoas que estão a responder e toda a gente tem direito a resposta, menos eu. Não, mas não é isso, Nuno, mas que não tenhas uma palavra negativa. Mas tu estás a defender ou estás a atacar a AD e Passos Coelho por aquilo que aconteceu. Sim. Mas não tenhas uma palavra negativa para o que se passou durante aquele período e o que estava inscrito no memorando de entendimento, que foi inscrito pelo Partido Socialista, em que tinha aumentos de IVA, aumentos de IRS, cortes de salários de funcionários públicos, cortes de salários acima dos 1.500 euros e, portanto, o teu alvo é Pedro Passos Coelho. Não. E ainda vai dizer, ou ainda vão dizer, porque o Passos Coelho queria ir além da Troika. Isso não é mentira. Queria. Sabem porque é que queria? Porque em vez de termos 3 anos de período de ajustamento, tínhamos 18 meses de período de ajustamento, ou seja, um período de recuperação económica mais denso, mas menor. Portanto, era quase... Imaginem isto quase como uma espécie de retirar um penso daqueles das feridas, não é?
Em vez de termos 3 anos e retirarmos isto aos bocadinhos, era logo. Até se falou a determinado momento em que o IVA iria aumentar para 27%, mas isso nem sequer foi acordado, nem sequer foi possibilitado pelo governo português da altura, porque um aumento de 21% para 27% nem sequer era execuível, nem sequer era realista, era um aumento brutal e ficaria ao maior IVA da União Europeia. Portanto, nem sequer faria sentido. Tanto que isso foi até recusado pelo próprio governo do PSD na altura, mas, enfim... Não, o teu alvo é Pedro Passos Coelho. Desculpa lá. E o que se passou antes de Pedro Passos Coelho? Ser justo. É uma esponja. Eu só posso dar 2 notas, não posso dar 4. Não, mas dentro do contexto, mas dentro do contexto que fazes, se calhar era importante lembrar que aquele memorando de entendimento não foi feito apenas por Pedro Passos Coelho. Não, foi feito... Reparem que, mesmo depois de apresentados os factos, há uma negação por parte da representatividade personificada pela esquerda neste episódio interessante. Epá, acho interessante. Podia só dizer, epá, tens razão. Não é? Da mesma forma que eu, quando a direita comete erros, tenho que dizer, epá, não, tens razão, efetivamente, foi um erro. Por exemplo, Passos Coelho, para mim, errou significativamente a longo prazo e estruturalmente no país quando entregou a EDP, por exemplo, aos chineses. Eu acho que é um erro. Eu não sou a favor da nacionalização. Mas acho que o capital deve estar dentro daquilo que é o raio de ação e de interesses económicos de Portugal. Ou entregava-se, no caso, o capital da empresa a um empresário português ou um empresário europeu dentro da zona euro. Porque depois isto faz-nos perder soberania económica e controle sobre aquilo que são os maiores negócios. Portanto, eu não sou a favor das nacionalizações, como sabem, mas preferencialmente o Estado a fazer privatizações, que eu acho que tem que acontecer na TAP e em outras empresas públicas, devem fazê-las a entidades nacionais, a agentes económicos nacionais ou europeus preferencialmente. Aliás, o grande entendimento foi feito sobretudo pelo PS e por causa de uma situação que o Partido Socialista, à época liderada por José Sócrates, deixou uma frase para finalizar, 15 segundos. Agora vamos ouvir José Gomes Ferreira. Frases para finalizar. Houve um documento que foi referido por Maria Luísa Albuquerque no Parlamento, que referia a necessidade de, para futuro, para equilibrar as contas da Segurança Social, se pensar em cortes que viessem mais abaixo e que permitissem poupar 600 milhões. Nunca foi lei, nunca foi ao Tribunal Constitucional, é mentira. Eu gosto como isto é dito de forma curta e grossa, não é? Fantástico, é bom. O José Gomes Ferreira é alguém que eu gostava de ver com mais reconhecimento. E não que ele não o tenha, atenção. Simplesmente acho que poderia ter ainda mais valor do que aquilo que já lhe é reconhecido. Dei nota negativa a André Ventura por causa da sua referência altamente cínica ao meu amigo Pedro Passos Coelho. E porque diz que não haverá pensões abaixo do salário mínimo, não haverá nenhum pensionista pobre neste país. Vai morrer politicamente pela promessa. O que nos falta aqui seria mais tempo para este debate. E acaba aqui, termina aqui. Esta parte final, enfim, a proposta do Chega é, em termos de execuibilidade, muito complicada. Portanto, assumindo que o José Gomes Ferreira acerta no que está a dizer, enfim, porque tornar execuível, as pessoas às vezes dizem, a proposta é colocar as pensões todas a 800 euros, só que o problema é que as pensões têm que passar para 1000 euros, porque é para lá que o ordenado mínimo vai caminhar nos próximos 3, 4 anos, a realidade é essa. Portanto, será muito complicado e caso isso aconteça, o José Gomes Ferreira poderá ter razão aqui de uma forma muito concreta. Enfim, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos por terem estado aí. Metam like, subscrevam e partilhem o vídeo nas vossas redes sociais. Temos quase uns 90 mil subscritores, portanto, metam like e subscrevam, partilhem também. Código Sousa 10 na Prozis, segundo link na descrição, primeiro link para as t-shirts. E ficamos por aqui. Sigam-me também nas redes sociais, Instagram e Twitter, o @é o mesmo. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. E, acima de tudo, como é habitual, cultivem-se e até à próxima.